Muito boa tarde, bem-vindos de novo. Vamos começar esta sessão. A primeira interveniente é Ana Maria Freitas, que vai apresentar uma comunicação com o título Matar o Rei, Reação à Revolução. A doutora Ana Maria Freitas é investigadora do Instituto de Estudos de Literatura e Tradição, do IELT, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, e é responsável de várias edições de Pessoa, com particular ênfase nos contos, na ficção, mas também na poesia, de que publicou 3 volumes, foi coeditora de 3 volumes, e é uma das investigadoras, dos investigadores, que continuamente se debruçam sobre a obra inédita de Pessoa. Aqui está ela connosco. Faz favor. Ora, vou iniciar então a minha comunicação com este título um bocado estranho, que depois justificarei. No ensaio Ulysses, Order and Myth, T.S. Eliot afirma que o tempo do romance acabara definitivamente com Flaubert e Henry James. Género ideal, numa época anterior, não servia, no entanto, para uma modernidade que se caracterizava pela libertação dos aspectos formais. Fernando Pessoa refere-se depreciativamente ao romance em alguns apontamentos seus. No ensaio Impermanence, por exemplo, classifica-o como, abre aspas, o conto de fadas de quem não tem imaginação, fim de citação, próprio de quem sonha com atitudes de vida real numa poesia de mesquinhez, também citado. The Pickwick Papers, de Dickens, era o livro muito amado, aquilo que ele chama a doce obra. Os romances policiais traziam-lhe uma felicidade feita de coisas simples. Leu Ulysses de James Joyce, mas sobre ele fez silêncio. Pessoa dizia também que para escrever boa prosa um homem tem de ser poeta, porque só um poeta sabe escrever bem. Com efeito, como se conclui pela observação da obra e do espólio, Pessoa preferia as formas mais breves. Les grands ouvrages me font peur, escreveu ele no canto de um manuscrito, citando La Fontaine. A perfeição desejada era mais facilmente atingida em textos breves do que em longas estruturas de aristotélica perfeição. Perfeição essa que procurava atingir na complexa estrutura dos seus conjuntos, na obra concebida como um todo de partes dialogantes. Em todos os projetos de Pessoa só encontramos 2 romances planeados, Marcos Alves e Reação. A necessidade que sentiu de o escrever surgiu no mesmo momento do tempo, por volta de 1909, e podemos relacionar ambos com a empresa Ibis. Encontramos estes títulos em projetos. Ora, aqui, este é o primeiro projeto, vê-se? Ora, se houver alguém da organização, não sei se, acho que não posso eu. Já está? Pronto. Este primeiro projeto, vemos aqui os 2 romances planeados, um com o protagonista Miguel Caleia e o segundo em que hesita sobre o título, que é também o título da personagem principal, Marcos Alves, e que antes teria sido César Castro. Realmente os nomes, como foi referido hoje de manhã pelo professor António Feijó, os nomes por Pessoa ganham muita importância e ele possui uma certa economia ao aproveitá-los em várias ficções. E escolhê-los cuidadosamente. Por exemplo, o Abílio Quaresma antes teria sido Alberto Quaresma. Portanto, há ali um pensar dos nomes. E aí, a seguir temos o resumo do romance planeado como Marcos Alves, neste esquema que aqui está. Os 2 romances tiveram destinos diferentes. Se o título Marcos Alves continua a surgir em 1914, 1915 e mais tarde em 1920, num conjunto atribuído a um Bernardo Soares, contista, pré-livro do Desassossego, Reação desaparece definitivamente a partir do período em que se iniciou. Compreende-se em parte. O enredo está interligado ao momento conturbado da vida nacional, o fim do regime monárquico. A observação dos projetos pessoanos desta época revela um grande desejo de intervenção no meio sociopolítico e cultural do fim da monarquia. Portugal, o seu estado decadente, o seu percurso futuro interessavam profundamente o jovem Pessoa. Movido pelo desejo de agir sobre o meio, planeou 2 jornais, o Fósforo e o Iconoclasta,
panfletos, contos, romance, reação e ensaios. Observemos uma das muitas listas de títulos de obras planeadas. E nesta lista, vê-se mal? Vê-se. Vemos a qualidade dos títulos que aqui estavam em lista e praticamente, pelo menos não encontramos nenhum que não se debruce sobre o estado da nação ou sobre coisas que lá andam perto. Temos a história de uma ditadura, na nossa administração colonial, que é sobre as colónias, como é óbvio, monarquia e república, a evolução da ideia dos povos, Portugal e Slavery é um curioso projeto de intervenção de um panfleto de resposta a um escândalo que tinha surgido em Inglaterra sobre a utilização do trabalho escravo na feitura dos chocolates Cadbury's. Os chocolates Cadbury's, os donos dos chocolates Cadbury's, logo por azar, eram quakers e defendiam uma grande moralidade no trabalho, eram industriais que se afirmavam de uma grande moralidade e descobriram que o cacau que eles utilizavam, o melhor ramo de cacau que havia, vinha de São Tomé e era feito produzido com trabalho escravo de Angola, vindo de Angola em condições terríveis. A resposta do Pessoa, nesta altura, é de uma grande indignação. Planeia a resposta nos jornais ingleses, um panfleto de resposta, mas tudo aquilo, resumidinho, se pode resumir à seguinte frase: os ingleses são os hipócritas. Pior que São Tomé, é o que se passa no interior da África do Sul. Não tenho muito mais tempo para me dedicar aqui, mas temos depois outros títulos, como as visões e as cartas do Sr. Pantaleão, os contos de Gomes Pipa, que surge mais tarde na farmácia do Ivaristo, que também faz um comentário depois à situação durante a República. Aqui é pré-República, ainda é no final da monarquia, e temos o romance Reação aqui incluído. Pessoa cria, nesta época, 2 alter egos para a autoria dos textos interventivos. Joaquim Moura Costa, poeta satírico, extremamente contundente nos ataques a figuras importantes do momento, como Dona Amélia, o Conde Samudém, João Franco ou o Padre Matos, e Pantaleão, autor de Visões, alegorias a aspectos da vida política, e as cartas dirigidas a um Sr. Smith, em que explica as idiosincrasias da vida política e cultural portuguesa. Reação e Marcos Alves são textos de natureza diferente e ambos representam linhas coerentemente desenvolvidas ao longo da obra. A necessidade intervencionista, continuada nos textos panfletários, como, por exemplo, Aviso por causa da moral e sobre o Manifesto de Estudantes, mas há muitos outros, e as análises de alma, textos de autorreflexão, como a Carta da Corcunda ao Serralheiro, uma Carta da Argentina, a Educação do Estoico e até, se nos elevarmos a outro patamar, o Livro do Desassossego. Marcos Alves, o protagonista do romance com este título. Curiosamente, este nome surge mais tarde numa novela policial que tem por título Cúmplices, aproveita o nome de Marcos Alves. Sofre, como diz o texto, da depressão da derrota, agoniada tristeza de não ter feito nada, que o conduz a repetidas tentativas de suicídio até conseguir o fim pretendido. Tem uma vida sexual nula, resultando em humilhação a sua tentativa de modificar estas circunstâncias. O prólogo e o epílogo deste romance têm diferente natureza e colocam entre uma espécie de parênteses de fria análise a narrativa de sofrimento do protagonista. No prólogo, Sanches, um cronista do Diário da Manhã, conversa com o médico Faustino Antunes, que tratou Marcos Alves. Este declara que os pensamentos dos alienados não têm qualquer interesse e dá um exemplo. Começa a citação: os reis Lear da vida prática não são poéticos, nem no que dizem, nem no que fazem. Sim, olhe, imagine você que alguém ia escrever um romance sobre o que sentiria o Marcos Alves. O contraste é óbvio entre esta afirmação e a transcrição dos pensamentos de alguém que busca saída para o seu sofrimento, mas representa bem a incompreensão e desprezo com que a personagem se confronta. O epílogo é constituído por uma passagem do Tratado de Doenças Mentais, do Dr. Florencio Gomes, parte 3, capítulo 2, em que o paciente é descrito com a frieza científica de um caso clínico.
Reação diferencia-se de Marcos Alves no conteúdo e na forma. O assunto gira em redor da morte do rei, nas suas variações, que são a necessidade de matar o rei, a hipótese do rei ser morto, a necessária proteção do rei e a substituição do rei por uma outra figura de poder. Miguel Caleia é um anarquista que reflete sobre esta ideologia e apresenta a sua variante pessoal da ortodoxia. Temos aqui, em 1909, um formato inicial, embora diferente, do banqueiro anarquista do conto do mesmo título. Reação apresenta um conjunto de personagens. Miguel Caleia, um anarquista, os irmãos do anarquista, a senhora Teresa, a condessa, defensora acérrima da monarquia, José Toste, um homem do povo manipulado pela condessa, o Sequeira, o conselheiro e o padre jesuíno. Tanto o conselheiro como o padre jesuíno surgem em textos dialogados, mas também em fragmentos de autorreflexão. Acompanhamos o pensamento de ambos à noite antes de se deitarem. O tédio da alma do conselheiro, que ouve a chuva lá fora a chapear do passo, lamacento mesmo ao ouvido, de um transeunte casual, enquanto um livro lhe descai nos joelhos. As dúvidas do padre jesuíno, quando, ao fim do dia, relembra o misticismo da sua infância, há muito abandonado e já não consegue despertar em si uma sensibilidade de qualquer espécie. Como diz o texto, diariamente, diariamente, à medida que se lhe enfraquecia o organismo, aumentava a consciência de se estar intimamente iludindo a si mesmo, de estar sendo inconscientemente falso a si mesmo. E chegado aqui, exasperava-se de não ter o poder transcendente de análise que descesse ao íntimo da sua alma, ao inconsciente em si mesmo, desmascarando esse ator subconsciente que nele havia, arrancando-lhe, se possível, fosse não uma, mas 2, 3 ou 4 máscaras. É esta figura que vai estabelecer um diálogo de subentendidos, entrecortado por olhares de soslaio, por silêncios cheios de significado, com a condessa, quando conspira a favor da monarquia. Segundo diz, escreve artigos sueltos, até versos, para difundir, antes que me deu ataque de tosse, para difundir as suas opiniões. É ele que encaminha a condessa para a solução que considera eficaz, encontrar um homem providencial e influente que salva a monarquia. Fica-se convencido que teria em mente alguém em especial. Acrescenta que não seria necessário esse homem ser do Parlamento, bastaria ter poder e influência junto dos ministros e do rei. Há, no padre jesuíno, algo de dúplice, em concordância com as tais máscaras de que fala o texto anteriormente citado. Sentimos pelo diálogo que possui um certo desprezo pela sua parceira conspirativa. Ter-se-á pessoa inspirada na figura do detestado padre José Lourenço de Matos, sacerdote e jornalista monárquico, objeto de textos satíricos de Pantaleão. Por exemplo, Pantaleão diz: a monarquia em Portugal é isto, é hoje isto. Interiormente, o senhor Dom Manuel, o senhor José Luciano e o padre José Lourenço de Matos. A incapacidade, a intrugice e a maldade. O cocó, reineta e facada da comédia dos adiantados, no seu ato atual. Os adiantados era aquilo que o Parlamento ia adiantando à família real. Uns dinheirinhos. Há ainda um poema, possivelmente Pantaleão, que se inicia da seguinte forma: Padre Matos, caspité, zumba com vinagre, holocausto, non fecit, salto, asclepiado, tudo com ponto de exclamação. Ora, perdi. A condessa, por seu lado, é uma figura bidimensional, feita de maldade, soberba e manha. Não existem registros de estados de alma. É uma personagem feita em bloco, manipulável na pouca inteligência, mas mulher da ação. Domina José Toste, o seu inferior social, convencendo-o a intervir numa manifestação no Rossio com um grito de morra à monarquia, que permitirá a prisão por arrasto de pessoas inconvenientes. Convence-o que é o seu dever em pagamento de benesses recebidas e que a sua ação, não tendo riscos, pois a polícia está ao corrente da marosca, irá favorecer o rei. Pessoa não é meio com muitas das suas figuras femininas. E em relação a esta parece haver assim um verdadeiro asco. Já com a mulher do Alves dos Reis também era a mesma coisa. O Alves dos Reis era um criminoso, apresentava como um criminoso genial, a mulher era uma desgraça. Centrava-se nas ligas de diamantes que ela teria comprado. Ora,
Existe em reação 2 blocos de texto em que o anarquista é a figura central e é nesses fragmentos que encontramos a origem do título. O anarquista tem um nome, Miguel Caleia, e a intervenção foca-se nos aspectos teóricos da sua visão do anarquismo, tão paradoxal como a da figura central do banqueiro anarquista. O anarquista surge ainda num outro bloco de texto, em diálogo com o irmão, e os seus argumentos focam a justificação do assassinato do rei, apresenta o regicídio como uma medida social. O pai de ambos fora morto no Rossio, 2 dias antes, durante uma manifestação, e o anarquista pensa em colocar uma bomba debaixo da carruagem do rei. Como diz, o pai e o rei representam as 2 forças em conflito. A canalha, isto é uma citação, a canalha da mitra e coroa e o povo, isto é, a reação e a revolução. O regicídio é a única opção no combate entre as 2 forças sociais. Como argumenta o anarquista, a situação é um bocado longa, mas a moral social é terrível, a moral da guerra terrível é. É preciso ser muito obtuso para olhar para as guerras com um olhar hostil e para o regicídio, neste caso de guerra social, nota bem, com ódio. O rei é um general do exército invasor. Nosso pai era, nem sequer o era, um soldado do campo invadido. Foi morto na guerra. Paciência. Na guerra há 2 que a fazem. Sim, tu percebes que estamos em estado de guerra. A reação o quis. E na guerra não há inocentes nem inculpados, nem irresponsáveis. Há, tu sabes bem, chair de canon. É duro? É, mas é instituído na humanidade. Mais, é instituído pela natureza. Pedem às minorias patriotas que não façam guerras. A natureza e a sua parte, a humanidade, são absurdos e morais. Que fazer? Dura lex, sed lex, à la guerre como à la guerre. O anarquista parou. A energia das suas palavras trouxera-lhe às faces de costume pálidas um ligeiro rubor. O seu olhar ficou parado, fixo, como num planear, numa contemplação interior. Miguel Caleia surge noutro bloco textual. Toma parte de uma reunião que desta vez não tem, como a outra, um caráter conspiratório. Nem é necessário baixar a voz. Trata-se, como ele diz, de uma conferência caseira, em que Caleia, como único orador, explica o anarquismo e a sua visão do mesmo a um conselheiro e a um homem chamado Sequeira. Identificamos nesta figura um modelo original do banqueiro anarquista. Como o seu sucessor, encarna um modelo pessoal e paradoxal da ideologia que defende, depois de se identificar como um raciocinador, tal como Pessoa e Abílio Quaresma. Desconfia das multidões, pois os movimentos coletivos dão uma bestificação momentânea de cada indivíduo. Fazem parte da sua conferência os conceitos de sangue frio, instinto, medo e fuga, alargando a análise às suas manifestações no homem e no animal, nos animais. Em Portugal, o sentimento impulsor é o sentimento da revolta contra as instituições e contra a Igreja. Sentimento causado pela monarquia e que conduzirá necessariamente à República. Uma sublevação do povo é inevitável, mas não chega para resolver as coisas. Só a atitude individual as pode mudar. Pensem, por amor de Deus. Quinta? Eu sabia que isto ia dar num filme dos irmãos Marx, no Duck Soup. Eu leio aqui a citação. Pensem, por amor de Deus. Pensem, pensem. Porque se há de estar a perder muitas vidas, entreter o povo, como uma revolução sempre se faz, sempre fez, a criar o estado psíquico dos generais para talvez falhar. Não, o que se quer é buiças. Quanto mais, melhor. Caleia defende assim o valor do atentado individual quando dirigido ao rei e a ministros, e não a simples capitalistas, sem influência nas alterações sociais. Há uma grande agitação, uma fermentação na sociedade moderna, o que indica que se vai dar uma transformação social. Tudo tende para uma anarquia. Um Estado anárquico que é apenas uma solução violenta da luta pela vida. Tal como se dá na natureza. As nossas leis morais mais não são do que, passo a citar, ilusões perante estes factos e elementos da incapacidade de os compreender. Portanto, este paralelo entre as sociedades e a natureza pende um bocado para a teoria da sobrevivência das espécies, do Darwin. Da luta, do combate, será o melhor.
O estado revolucionante ou anarquia de uma sociedade indica que não há já uma solução civilizada de um conflito de elementos sociais, daí resultando que a única solução é naturalmente natural. É necessário ajudar a atingir um estado de destruição que precipita a anarquia. O que vem depois logo se verá. E aqui está esta citação. Quem tiver de vencer, vencerá. Produzamos essa anarquia. O resto não é connosco. E aqui tem Vossa Excelência como argumento que mais ilógico e irracional parece, é o mais racional e lógico de todos. Não lhe levo nada pela explicação, Sr. Conselheiro. Terminou o anarquista sorrindo. A verdade deve ser para todos. Aqui temos o anarquismo explicado às criancinhas pela voz do Miguel Caleia, antecessor do banqueiro, grande comerciante e desembarcador notável do conto mais tardio de Pessoa. Tom do discurso e paradoxo dos argumentos ligam as duas figuras ficcionais, como se da mesma personagem se tratasse, que entretanto envelhecera, seguiu o seu caminho e acumulou dinheiro com o objetivo de o destruir enquanto conceito. O anarquismo, a sua teoria e a sua prática, com as ações violentas sobre a ordem social, interessava a Pessoa em 1909 e continuou a interessá-lo durante anos. Existe um fragmento de diálogo em francês, datável deste início de século, que, sobre o título L'anarchisme, expõe argumentos sobre o casamento e o humor livre, de que não resiste a retirar uma passagem. Isto é um diálogo entre um anarquista, aqueles longos diálogos semelhantes a monólogos, em que há um participante que praticamente, de vez em quando, só faz uma ligeira intervenção. Isto foge um bocadinho ao conteúdo da conferência, mas eu achei que... Oh, diabo! Que será tão interessante, que era tão interessante que valia a pena pôr aqui. Neste diálogo ao jeito de monólogo, ele apresenta, liga as teorias anarquistas com a supressão do poder e a eliminação do casamento e o amor livre. Aqui há uma frase que nos causa um certo arrepio na espinha no pós-Holocausto, que é que o casamento é o meio pelo qual a natureza faz a seleção do mais puro. Eu penso que aqui sentimos passar a sombra das teorias eugenistas, mas talvez seja a sombra do Darwin que passa. E a falha do casamento será sobretudo ligada à sociedade degenerada e à degeneração da sociedade. Voltando ao romance inacabado, a que Pessoa dá o título de Reação, o projeto apresenta uma outra singularidade, para além dos aspectos já focados. É o formato utilizado. Apesar da incompletude, compreendemos que o autor escolheu um formato em blocos de texto, sem sequência temporal perceptível, blocos esses com a intervenção de personagens diversas e com naturezas diferentes. Esses blocos têm naturezas diferentes, são de tipos diferentes. Textos de autorreflexão, longos argumentos positivos, diálogos e um único diálogo dramático, com indicações de cena incluídas. Vê-se mal, mas com indicações de cena incluídas. Por exemplo, era aqui que ele queria chegar, o diálogo é entre a Condessa e o Padre Juíno. E existe, por exemplo, pausa, virou-se, era aqui que ele queria chegar, levantou-se e andou de um lado para o outro. Portanto, é um perfeito texto dramático. Esta mistura de géneros, num texto que não deixa de ter direito à designação de romance, surpreende e não volta a ser repetida. É acontecimento pontual num projeto de 1909. O texto encontra-se na sua fase composicional, tal como a definiu Pierre-Marc de Biasy, mas os apontamentos de Pessoa são claros. Resta-nos procurar esclarecimentos naquilo que Kenneth David Jackson definiu como uma tendência que domina toda a obra de Pessoa. Os adverse genres, a mistura de géneros de que a obra é pródiga e que resulta da tensão entre forma e pensamento, escritor e texto, linguagem e sentido. Eu ponho a citação completa, embora não vá ler. Reação seria um exemplo disso mesmo, pronunciador em 1909 de uma tendência dominante da sua obra, e que ele não volta a repetir, como eu já disse. A incompletude do texto não permite certezas absolutas. Uma conclusão se retira, no entanto, tudo isto. No espólio de Fernando Pessoa, a parte conduz-nos ao todo e a leitura de um fragmento completa a leitura da obra. E pronto. Terminei nos 2 minutos. Ora, troquemos. Eu não sei agora como é que A intervenção seguinte é de Pablo Javier Pérez López, que é doutorado em Filosofia,
Tem publicado sobre as dimensões filosóficas, aliás, tal como está na breve nota bibliográfica, Estética Ibérica de Fernando Pessoa, e há um aspecto, no entanto, na sua biografia que eu não posso deixar de referir, que é o facto de ele ser colaborador do suplemento cultural La Sombra del Ciprés de El Norte de Castilha. Muito obrigado. Antes de mais, gostaria de agradecer o convite para estar hoje cá e falar convosco. Do título da minha comunicação, poderão inferir rapidamente que existe aqui um jogo intertextual e uma provocação. O jogo intertextual tem a ver com o diálogo com o banqueiro anarquista, uma obra já aqui referida, publicada em 1922 na revista Contemporânea, uma obra que eu acho recebeu pouca atenção crítica, se falamos em comparação com outras grandes obras de Fernando Pessoa. Prova disto, por exemplo, é não aparecer um verbete dedicado a esta obra no grande dicionário do Pessoa e do modernismo português, é uma prova, por exemplo. Foi compreendida como uma grande sátira, em vez de um conto para o raciocínio, para o pensamento, tal como foi pensado por Fernando Pessoa. E a provocação deste título tem a ver com o fato de pensar sempre, ou pensou-se sempre, Fernando Pessoa, no lado direito do jogo político durante muitos anos. Isto tem a ver com afirmações do próprio Fernando Pessoa, mas também com alguns preconceitos, como é sabido. Só com alguns trabalhos, com a publicação de estudos, por exemplo, do José Barreto e outros autores, é que Fernando Pessoa foi situado onde realmente está politicamente, que é no liberalismo, um liberalismo individualista de estilo inglês. Ele próprio fala e define-se como um homem que, devido à sua educação inglesa, sigue os princípios essenciais do liberalismo, o respeito pela dignidade do homem e a liberdade do espírito. Mas nas suas próprias definições do liberalismo já está muito presente a ideia de individualismo, um individualismo que ele chama fraternário, e a ideia de que o Estado é uma ficção. Portanto, há alguns tics dentro do seu liberalismo inglês que podem situar-se dentro do anarquismo individualista. De facto, foram os liberais os primeiros em criar, de alguma maneira, alguma ideia anarquista. Eu tratarei de falar muito rapidamente de 3 tipos de anarquismo em Pessoa: o anarquismo político, um anarquismo estético e um anarquismo ontológico. Leituras ou vestígios de leitura na obra de Fernando Pessoa, nos vários espólios de Fernando Pessoa. Há vestígios de leitura e obras na Casa Pessoa de Godwin, de Stirner. O único e a sua propriedade, por exemplo, foi pensado para ser editado pelo próprio Fernando Pessoa. Wilde, evidentemente, Proudhon, Thoreau. E há uma obra que explica os grandes autores anarquistas ainda na Casa Pessoa, as doutrinas anarquistas, o livro que é do 1908, assinado pelo Alexander Serge, e o livro que, na contracapa, na parte última do livro, tem uns apontamentos em inglês. Aqui não temos tempo de desenvolver isto, mas o primeiro deles é muito interessante. O meu princípio, se não único objetivo, é a minha própria felicidade. Portanto, estamos aqui ante um individualismo hedonista, de alguma maneira. Há outras referências bibliográficas presentes em notas de leitura ou livros que a pessoa quer comprar. Por exemplo, temos aqui Filosofia do Anarquismo, Carlos Malato, aquelas edições espanholas que eram muito frequentes naquela altura em Lisboa. Hanu, Psicologia do Socialista Anarquista. Incluso alguns textos publicitários sobre um livro dedicado ao socialismo e ao anarquismo. Anarquia e coletivismo, mais um. Essas são leituras e vestígios que ainda podemos encontrar. Dentro dos projetos de juventude, onde o anarquismo é realmente protagonista, entre os anos 1906 e 1910, temos 4 grandes projetos. A origem do poder, as bases lógicas do anarquismo, estudos de sociologia republicana e socialismo e anarquismo. O primeiro tem a ver com um pequeno texto, um pequeno folheto, como a própria pessoa diz, sobre as bases lógicas do anarquismo, que talvez é da altura do conto, da narração que a professora
referiu. Aqui a pessoa se pergunta pelos elementos lógicos, como é que se construi logicamente o anarquismo, e faz uma crítica, uma deconstrução destes elementos. Ele diz: entre a lógica emocional do anarquista e a base real do sistema, existe diferença entre uma intuição que não é correta e a convicção de que todo está equivocado. Temos um outro projeto, Anarquismo e Socialismo, na altura em que os republicanos e os anarquistas aliam-se no momento pós-revolucionário, em Lisboa, Portugal. Dentro dos próprios estudios de sociologia republicana há um item dedicado a república e socialismo e anarquismo. Portanto, numa altura em que a pessoa escreve assim: a verdadeira pergunta que temos de fazer nós é: a anarquia é possível? Não é a anarquia é possível, mas sim a anarquia é boa, porque talvez uma noite boa não seja possível e vamos ter-nos de contentar com um mal menor. Talvez tenhamos de terminar de uma maneira pessimista. Isto é mais ou menos um texto onde a pessoa fala da Revolução Republicana, da aliança não natural entre republicanos e anarquistas, e que depois refere no ano 30, quando está a falar da República Espanhola, e quando novamente repite-se no tempo da Guerra Civil Espanhola esta aliança antinatural entre republicanos e anarquistas. Numa altura em que, quero referir, há na Espanha uma ministra anarquista. Não é um banqueiro anarquista, mas há uma ministra anarquista, Fernanda Monsen, uma grande revolucionária espanhola e anarquista, é nomeada ministra de Saúde. Portanto, aqui o paradoxo tem a ver também com a realidade. Seria muito bonito escrever um texto intitulado A Ministra Anarquista. Há outros apontamentos onde a pessoa também fala destas questões lógicas que estão por trás da lógica do anarquismo. Num deles escreve: o anarquismo é inadaptação, mas parece que para ser inadaptado temos de ser solitários, mas os anarquistas não são solitários. Este é um dos grandes paradoxos que estão por trás do anarquismo e das relações com o anarquismo revolucionário, do qual vai falar a pessoa. Contra o qual está a pessoa, o anarquismo revolucionário, mas não assim contra o anarquismo individualista. Há um outro texto, um outro apontamento, o que diz: o que é um sinal de progresso é, ao mesmo tempo, um sinal de decadência. O progresso é suicida. Este é o texto em francês que já referiu a professora, sobre a teoria do amor livre. E tudo tem a ver, a grande obsessão dele é a crítica às ficções sociais. O que realmente é interessante para ele do anarquismo é romper, quebrar, triturar as ficções sociais que afogam o indivíduo e o individualismo e a possibilidade de haver homens superiores. E talvez tenha a ver com esta citação, que acho que talvez é inédita. É uma citação que deveria tirar de algum lugar. A humanidade é tão de coisas postiças que há milhões de homens capazes de morrerem por uma fé que não têm. É isto que interessa a pessoa. As ficções sociais e as identidades também políticas sociais. O que realmente quer são indivíduos livres, homens superiores. Isto tem a ver com um individualismo aristocrático. Mesmo que em si esta afirmação é um paradoxo também. Há um texto inédito que resume muito bem o que a pessoa pensa do anarquismo em termos lógicos e que começa com uma citação que, aliás, é muito interessante, mas que não tem a ver com o anarquismo. Nada sendo e porque nada somos, somos tudo. Aqui a luta entre indivíduo e sociedade, entre sujeito e objeto, que está por trás da filosofia e de outras questões que eram muito importantes para a pessoa, está sempre no foco. Defeitos do anarquismo, segundo a pessoa: quer que cada qual viva a sua vida quando a minha vida nunca é minha. Assim como não é minha como efeito, não pode querer ser minha como fim. Não encarar a verdade frente a frente. O anarquismo é a edificação das convenções e da mentira. Não compreender que existir é ter limites. Portanto, para ele, o anarquismo não compreende que existir é ter limites, que existir é ser real e que existir é não ser individual. E o anarquismo político, para ele, é ilógico, anticientífico e inautêntico. O anarquista emigra às convenções sociais
As convenções em verdade, deifica por isso a mentira. Não é Tolstói que encara a verdade, é Maquiavelo. Portanto, ele está aqui a insistir em um sentimento realista face à sociedade. Essas são críticas à lógica do anarquismo revolucionário, político. Como diz o banqueiro anarquista, aquele que fazem aqueles tipos das organizações operárias. É este anarquismo que não interessa a pessoa, mas interessa muito o anarquismo individualista. Porque o anarquismo individualista tem a ver com a luta pela liberdade dos indivíduos, com o individualismo, com a liberdade brutal, absoluta, que é o que interessa a pessoa, a liberdade absoluta, espiritual, cósmica. No banqueiro anarquista existe uma lógica que é assim. O banqueiro diz, eu sou o verdadeiro anarquista. Por quê? Porque consigo fugir e abolir as convenções e fissões sociais que tornaram a desigualdade possível, incluindo as que criam os próprios anarquistas e a própria categoria anarquista. É isto que está a criticar o banqueiro anarquista. Os tipos que chaman-se anarquistas, que lutam pela liberdade, querem primeiro a igualdade das pessoas antes da liberação dos indivíduos. E o banqueiro anarquista que está a dizer o máis importante é libertar indivíduos para depois construir unha sociedade libre. E os tipos das organizações operarias non libertan indivíduos, crean agrupações, crean comunidades, crean partidos políticos, crean agrupações que non libertan indivíduos, crían tiranía. E aquí a lógica que o pessoa está a criticar, está a mostrar na súa obra. Esta obra non é unha mera caricatura, non unha mera brincadeira lógica, non é apenas unha sátira, é unha crítica á lógica do anarquismo revolucionario, que non crea tiranía, mas que crea tiranía e non crea liberdade individual. A citación chave do banqueiro anarquista, ao meu ver, é libertei-me a min, a liberdade para todos só pode vir como a destrução das fissões sociais. Portanto, por trás do banqueiro anarquista, o que parece estar é assim, uma afirmação de que eu, diz a pessoa, só posso estar com um verdadeiro tipo de anarquismo, que é o anarquismo individualista, o anarquismo spenceriano, o anarquismo que tem a ver com esses autores individualistas que leu e muito Fernando Pessoa. Este é um fragmento inédito, um apontamento inédito dos tais apontamentos que a pessoa escreve para recriar o banqueiro anarquista numa altura da sua vida, quer reescrever o livro e depois quer traduzir para o inglês e para o francês. Neste texto, ainda inédito, escreve: o verdadeiro anarquista sou eu, faço padecer a sociedade, ao patrão, as convenções. Aqui explica muito bem isto. Eu, por mim, lá embaixo, não posso destruir a estrutura da sociedade. O que posso fazer? Servo-me dela para a destruir em relação a mim. Portanto, aqui há uma sátira, há um exagero, há um paradoxo, mas dentro deste exagero, deste paradoxo, o que há é uma explicitação de que a única maneira de compreender o anarquismo é libertar indivíduos, não criar novas ficções sociais, novos sindicatos. Há um texto muito interessante de Pessoa que é o antissindicato. Mas também há outros lugares onde a pessoa fala do anarquismo de uma outra maneira, não é? Este texto, publicado no 1915, diz assim: qual é a primeira coisa que fazem os grandes líderes, os grandes, digamos assim, pessoas que são importantes na nossa sociedade? Organizam um partido, caem na disciplina por uma fatalidade ancestral. Trabalhemos ao menos nós, os novos, por perturbar as almas, por desorientar os espíritus. Cultivemos en nós propios a desintegração mental como uma flor de preso. Construamos uma anarquia portuguesa. Portanto, o que interessa a pessoa nesta ideia do anarquismo não é as organizações operárias, não é a revolução. O que interessa é criar indivíduos verdadeiramente livres que consigam desorientar espíritos, perturbar almas e desintegrar-se mentalmente. Isto é muito pessoano, obviamente. Há um texto muito interessante de Pessoa, intitulado Anarquismo, que começa assim: a noite e o caos são parte de mim. E este é o anarquismo que eu chamo ontológico. Há uma essência dentro do próprio indivíduo que está quebrada. E
É assim que a heteronímia pode compreenderse como uma aceitação dessa impossibilidade de governar-se a si próprio. É um anarquismo quase biológico que está em Fernando Pessoa. O caos parte de mim, porque uma outra acessão, uma outra maneira de compreender o anarquismo na linguagem coloquial é caos, desordem. É muito perigoso, aqui não há governo, porque isto vai ser anarquia. Essa acessão social da palavra está em nós, está em Pessoa, dentro da sua questão ontológica. E há uma outra maneira de compreender o anarquismo em Pessoa, que é através da arte. A arte, escreve ele, é essencialmente antissocial e anarquista. É dentro da arte onde os indivíduos podem realmente ser anarquistas sem preocupar-se de mais nada. Ele escreve: ninguém tem direito a defender teorias anarquistas e muito menos a fazer anarquismo de fatos. O anarquista de fatos é uma pessoa indelicada que postula uma vida altiva julgando-se com direito à sinceridade. Ser sincero não justifica nada, nem sequer a sinceridade. Há um outro texto sobre a liberdade em Pessoa, talvez é inédito, penso eu, onde explica muito claramente a Pessoa o que para ele é a liberdade. Escreve no fim: ser livre não é não ter disciplina, é não precisar de disciplina, ser rítmico e superior. Há aqui qualquer ideia de anarquismo espiritual que está muito presente. Ser rítmico e superior e não precisar de disciplina. Não poder ter disciplina, de alguma maneira. Ao meu ver, o crítico que melhor compreendeu o anarquismo em Pessoa foi o professor da Universidade de Vigo, na Espanha, Burkhard Waldstruth, que no seu artigo Anarquia e Heteronímia Fernando Pessoa escreve: como realizar a utopia, como destruir as ficções sociais sem tiranizar ninguém. A dicotomia, escreve ele, irresolúvel entre o indivíduo que aspira à liberdade mais completa possível e o desejo de contribuir para uma solidariedade humana em geral. É isto que está por trás do banqueiro anarquista. Por quê? Porque a liberdade, escreve ele, e acho que escreve com sentido, consiste em abolir todas as convenções, até aquelas do próprio anarquismo. Ou seja, a pessoa está a ser um anarquista do anarquismo. Isto podia ser outra das mensagens principais deste texto, escreve ele. Até em termos poéticos, parece que a pessoa inveja o anarquismo. Vejam aqui um texto que talvez é inédito, um pequeno poema, o começo de um poema, um apontamento que diz: na anarquia lúcida do vento, na anarquia lúcida do vento, as folhas secas do meu sentimento no outono do meu ser. E até a passagem das horas do próprio campus pode compreender-se como um desejo de aspiração à liberdade absoluta, sentir tudo de todas as maneiras, ter todas as opiniões, mas desagradar a si próprio pela plena liberalidade de espírito. Pela plena liberalidade de espírito. Portanto, é a liberdade absoluta que interessa a pessoa. Portanto, temos aqui três níveis que fazem com que podamos olhar para o Fernando Pessoa. Anarquismo político, Pessoa é um liberal, é claro, mas é um liberal ao estilo inglês, que tem tics que podem ser muito claramente próprios do anarquismo individualista, do Spencer, do Steiner e outros autores. O Pessoa vai ao paradoxo, um anarquista aristocrático, daí toda a sua teoria do gênio, daí os seus supra-Camões. O Pessoa também é um anarquista estético, porque é na arte onde permite-se ser anarquista realmente, porque compreende a arte como essencialmente heterodoxa, indisciplinadora, criadora de desordem e destrutora das convenções sociais e convenções e ficções sociais. Para ele, a autêntica liberdade só parece possível na arte. O único território onde a igualdade não é um valor. Na arte, ser igual a outro não é um valor. E temos, no fim, o anarquismo ontológico. É a liberdade que se sente sem limites, que também está no próprio Pessoa. A impossibilidade quase orgânica de governar-se a si próprio, de ser dono de si próprio. Pessoa não foi dono de si próprio, porque era um anarquista ontológico. O seu ser estava espalhado pelo mundo. E, de alguma maneira, é isso a heteronímia. Tenho meio minuto para dizer mais duas coisas.
há um texto onde Raul Brandão descreve ou define o que é um anarquista. E ele diz que um anarquista é uma pessoa que não tem fé e que sente a desgraça. Quando eu leio esta afirmação, uma pessoa sem fé e desgraçada, de alguma maneira penso em pessoa. E também penso em Nietzsche e no espírito livre. Quando Nietzsche fala no espírito livre, de alguma maneira está a falar do mesmo superindivíduo do qual falou Fernando Pessoa. Muito obrigado. Não faz mal. O Dr. Pérez Lopes fez exatamente 20 minutos, o que é extraordinário. Isto é quase suíço. Temos agora connosco um doutorando, Rui Sousa, que é doutorando na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e investigador também de um centro, do Clepul. Vai-nos falar sobre algumas ideias sobre a liberdade libertina do homem superior pessoal. Muito obrigado, professor. Agradeço à Casa Fernando Pessoa pela qualidade extraordinária do Congresso até agora e estou convicto que não, até ao final. E, antes de mais nada, ainda bem que fiquei nesta mesa e agora na sequência da comunicação do Pablo, porque quase que me arrisco, embora não seja exatamente a mesma coisa, para explicar qual é o sentido de libertino que utilizo